Vocês lembram do desenho do Capitão Planeta? Que tinha aquele negócio de água, fogo, terra, coração, não sei o que lá mais, e pela união dos poderes surgiu o Capitão Planeta? Bem, as regiões metropolitanas são algo mais ou menos parecido. São uma união de municípios que se juntam para chegar até um super-herói comum, que seria a região metropolitana. Mas esse super-herói nem sempre é tão forte assim. Eu sou o Olavo Soares, esse aqui é o canal Exclave. Vamos junto então entender o que são as regiões metropolitanas. Com certeza você que está acompanhando esse vídeo, pelo menos já ouviu falar das regiões metropolitanas. Expressões como Grande São Paulo e Grande Rio de Janeiro estão toda hora no noticiário. E cidades como São Bernardo do Campo, Niterói, Ananindeua, Jabotão dos Guararapes são famosas por não serem as capitais dos seus estados e também não estarem no interior desses estados. Elas pertencem às regiões metropolitanas das capitais. E hoje as regiões metropolitanas concentram 44% da população brasileira. Mas então vamos entender o que é uma região metropolitana. E aí eu volto para aquela brincadeirinha do começo do vídeo da união dos poderes. Porque a ideia da região metropolitana é a ideia de uma união de cidades para o enfrentamento de problemas comuns. A ideia é que as cidades identifiquem desafios que caibam a todas elas e que esses desafios sejam melhor superados se houver uma atuação conjunta e encontrem um fórum para trabalhar de maneira unificada contra esses desafios. E esse fórum é a região metropolitana. As regiões metropolitanas são importantes principalmente naqueles lugares em que os municípios estão conurbados. A conurbação que acontece quando a gente não percebe quando uma cidade já acaba e começa outra, quando elas estão tão unificadas que não dá mais para identificar as fronteiras. Nesse caso, é praticamente impossível trabalhar com questões como saneamento, transporte, até mesmo segurança, porque o que acontece em uma cidade interfere diretamente no que vai também acontecer na outra. Se a gente pensar na estrutura do Brasil como um todo, as regiões metropolitanas ficariam mais ou menos entre os estados e os municípios. Isso porque elas são agrupamentos de municípios, mas têm muito menos competências do que os estados. Aliás, vale destacar uma coisa, as regiões metropolitanas não são o que se chama aqui no Brasil de ente federativo. Elas não têm um governador próprio, uma lei própria, não cobram impostos, esse tipo de coisa. As regiões metropolitanas foram previstas no Brasil em 1937. A Constituição que foi promulgada naquele ano dizia, artigo 29, os municípios da mesma região podem agrupar-se para a instalação, exploração e administração de serviços públicos comuns. O agrupamento, assim constituído, será dotado de personalidade jurídica limitada a seus fins. Mas apesar disso, elas só foram aparecer na década de 70. Em 1973, o governo federal instalou as primeiras regiões metropolitanas do Brasil, que foram 8, que foram as regiões de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza. No ano seguinte, em 74, o governo federal criou a região metropolitana do Rio de Janeiro, algo que fez parte também do esforço da extinção do estado da Guanabara e da inserção da cidade do Rio no estado do Rio de Janeiro. E se você quiser entender melhor o que foi o estado da Guanabara, como é que ele funciona e como ele acabou, clica aqui no vídeo sobre isso. Quando o governo federal criou aquelas regiões metropolitanas dos anos 70, ele não só definiu quais eram as regiões e quais eram os municípios que comporiam aquelas regiões, como ele também estabeleceu algumas regras para o funcionamento das regiões. Por exemplo, o salário mínimo dentro dos municípios da região metropolitana tinha que ser igual para todas as cidades. Também havia a obrigação de ser instalado um conselho consultivo para atuar na gestão das cidades. Também tinha uma obrigação de políticas conjuntas de gestão do solo e outros temas. E essa estrutura vigorou até a década de 80, porque a Constituição de 88 trouxe uma grande modificação nesse assunto que funciona até os dias atuais. Vocês vão lembrar que eu falei que quem criou as primeiras regiões metropolitanas foi o governo federal. A grande transformação imposta pela Constituição de 88 foi a de determinar que a criação e a gestão das regiões metropolitanas ficaria a cargo não mais do governo federal, e sim dos governos estaduais. Isso trouxe duas grandes implicações práticas. A primeira foi de dar o controle do assunto para o gestor público que está mais perto da história, que é o governador e o prefeito. E a segunda implicação foi a de acabar a partir dali com uma padronização nacional das regras da região metropolitana. A partir daquele momento, a partir da concessão disso ao poder estadual, não há mais uma regra nacional, não há mais uma uniformização brasileira do que é fazer parte de uma região metropolitana. Hoje, estar em uma região metropolitana é um conceito que varia de estado a estado. Em São Paulo, por exemplo, tem uma agência que cuida das regiões metropolitanas.
Já o governo do Rio não tem uma secretaria que é dedicada a esse assunto. Já no caso da região metropolitana de Goiânia, existe um Conselho de Desenvolvimento. E o modelo mais curioso é o de Santa Catarina. O estado de Santa Catarina é todo, literalmente todo, dividido em regiões metropolitanas. Ou seja, até aquela cidade menorzinha, mais isolada, de menos de 5 mil habitantes, está em uma região metropolitana. Isso remete, aliás, com uma coisa que a gente falou no começo, que é a questão da conurbação, né? Porque eu falei que as regiões metropolitanas são bem importantes onde há conurbação. Então é importante destacar uma coisa, que conurbação e região metropolitana não são sinônimos, não é obrigatório ter uma coisa para existir outra. É quase que uma regra que onde há conurbação vai ter região metropolitana. Já o oposto não é verdadeiro. A gente pode muito bem ter uma região metropolitana sem ter uma conurbação. Todo esse processo de transferência das regiões metropolitanas do governo federal para os governos estaduais levou a uma verdadeira explosão no número de regiões metropolitanas e também no número de cidades que fazem parte das RMs. A gente passou de 8 regiões metropolitanas em 1973 para 62 regiões em 2014, que envolvem 1.208 municípios. As regiões metropolitanas mais famosas são as que envolvem capitais, mas também tem algumas bem importantes que não estão nas capitais dos seus estados, como por exemplo a da Baixada Santista, no litoral de São Paulo, a de Feira de Santana, no interior da Bahia, e a de Londrina, que fica também no interior do estado do Paraná. Vamos continuar, mas eu pergunto a você que está vendo o vídeo, você mora em uma região metropolitana? Já morou em uma região metropolitana, ou na capital, ou em um município? Comenta aí, deixa a sua experiência pra gente, deixa um comentário. Também aproveita já, também se inscreve no canal, deixa um comentário, compartilha o vídeo com os amigos. Existe uma lei atualmente em vigor que teve como objetivo responder essa questão, de não existir uma padronização atual para a gestão das regiões metropolitanas. Essa lei é o Estatuto da Metrópole, que entrou em vigor em 2015. Uma das principais contribuições do Estatuto era a determinação de que cada região metropolitana tivesse o PDUI, que é o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, que é uma espécie de plano geral para a gestão dessa região, para avaliação de temas como transporte, saneamento, habitação, enfim, para que esses assuntos fossem efetivamente pensados pela totalidade das regiões, envolvendo todas as cidades que fazem parte das regiões. A redação inicial do Estatuto previa que cada região metropolitana do Brasil tivesse o PDUI instalado até 2018. Lembrando que o Estatuto entrou em vigor em 2015 e o PDUI teria que ser aplicado até o final de 2018. Mas houve depois uma alteração na lei, uma nova redação, e esse prazo foi esticado. Atualmente, o PDUI, por conta de uma modificação também no Estatuto, ele acabou ficando um pouco voluntário. Ele é recomendado, as regiões são encorajadas a fazê-lo, mas uma região que não fizer, o gestor público que não determinar a criação do PDUI na sua região metropolitana, não sofre nenhuma punição. Uma outra decisão do Estatuto da Metrópole foi a de permitir que haja no Brasil regiões metropolitanas que envolvam municípios de mais de um estado. Mas, embora, como eu disse, essa permissão esteja no Estatuto, não há nenhuma existente atualmente, não há nenhuma RM que envolva cidades de mais de um estado. O que a gente tem em vigor no Brasil atual são agrupamentos de municípios de mais de um estado, mas em outro modelo, que é o modelo da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico, que é a chamada RID. As RIDs também buscam a cooperação, a gestão integrada e tal, mas elas têm menos poder do que a região metropolitana e também tem uma diferença bem importante porque elas são administradas com grande interferência do governo federal. A gente tem no Brasil atualmente 3 RIDs em funcionamento. Uma é a do Distrito Federal em torno, que envolve Brasília, municípios de Goiás e de Minas, que são próximos do DF, a RID Juazeiro Petrolina, que pega ali o interior da Bahia e interior de Pernambuco, e a RID da Grande Teresina, que envolve a capital do Piauí, municípios próximos também piauienses, e a cidade de Timon, que fica no Maranhão. Aliás, só para retomar uma coisa sobre Brasília, o DF hoje está expressamente proibido de integrar uma região metropolitana. Havia a possibilidade, na redação inicial do Estatuto da Metrópole, que o DF pudesse fazer parte de uma RM. Mas quando o Estatuto foi para sanção, houve o veto dessa parte, esse veto não foi derrubado pelo Congresso, e desde então o Distrito Federal está proibido mesmo de fazer parte de uma região metropolitana. Então assim, se vocês ouvirem alguma expressão região metropolitana de Brasília, pode saber que essa expressão está errada. E para fechar o vídeo, só deixar aqui que região metropolitana não é uma coisa exclusiva do Brasil, muito pelo contrário. Região metropolitana, esse modelo se repete em praticamente todos os países, geralmente em torno das capitais, das principais cidades. E a gente vê também uma variação no tipo de região metropolitana, nas possibilidades que elas podem ter, enfim, varia de acordo com a estrutura de cada país.
E assim então fechamos mais um vídeo do Exclave. Obrigado por acompanhar, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele joinha, ativar também as notificações e deixar um comentário. Valeu, até a próxima!